Bom dia a todos. Gostaria que todos se colocassem de pé, fazendo um favor para a gente estar lendo a palavra de Deus. O Salmo 106. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que guardam o juízo e o que pratica justiça em todos os tempos. Peço que o vereador Joshi ore por nós. Graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar participando de mais essa reunião. Pedimos, ó Pai, a tua orientação, dê sabedoria a cada um de nós, para que o que fizermos possa ser de acordo com o teu santo querer, ó Pai. Que não possa causar tristeza a ninguém, mas sim, fazermos aquilo que é digno, fazer aquilo que é certo, que o nosso coração pede. Por isso eu peço a instrução neste momento, ó Pai, a tua orientação, especialmente para o presidente, Marquinhos, que está à frente desse trabalho. Dê a ele, ó Pai, sempre a sabedoria necessária para que ele possa estar sempre conduzindo essas reuniões segundo a tua vontade, ó Pai. Esteja presente em todos os nossos corações, nos fortificando, nos orientando e dando sempre aquilo que é necessário, aquilo que é agradável para cada um de nós. É o que peço e agradeço em ti, ó Pai. Amém. Peço que a vereadora Mali reze por nós. Fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou, pedindo que nos ilumine. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Havendo o número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos e declaro aberta a 9ª sessão extraordinária da Câmara de Ibatiba. Peço que os nobres vereadores confirmem presença, por favor. Já tá confirmado? 11 presentes. Declaro que no painel está confirmada a presença dos 11 vereadores. Dando prosseguimento, solicito ao nobre secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 003/2025, que dispõe sobre a apreensão e julgamento das contas anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba no exercício de 2021, ex-prefeito Luciano Miranda Salgado, nos termos do artigo 204, inciso 2, e artigo 211, ambos da resolução número 5 de 10 de junho de 2022. Ordem do dia. Passo a palavra ao nobre secretário. Projeto de decreto legislativo número 03/2025. Dispõe sobre apreciação e julgamento da prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba, exercício 2021,
ex-prefeito Luciano Miranda Salgado, nos termos do artigo 204, inciso 2 e artigo 211, e seguintes, ambos da resolução número 5, de 10 de junho de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Batiba, Estado do Espírito Santo, vereador Marcos Rodrigues Amorim Florindo, no uso das atribuições que lhe confere a lei. Decreta. Artigo 1º. Fica rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas 85/2023. Primeira Câmara da prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Batiba, exercício 2021, ex-prefeito Luciano Miranda Salgado, nos termos do artigo 211 da resolução número 5, de 10 de junho de 2022. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, presidente da Câmara Municipal. Pela ordem, presidente. Concedo. Presidente, só a gentileza, tá? Gostaria que constasse em ata que o ex-prefeito não foi convidado ou convocado para essa sessão. Só constar em ata mesmo, sem comentário mais meu. Sim, obrigado. e quero também que conste em ata que o ex-prefeito ele assinou quando ele foi convocado por essa casa, ele teve 30 dias e não se manifestou no prazo hábil. No outro giro, colocando em discussão o tema de artigo 211, inciso 1º, para convidar o ex-prefeito para apresentar suas alegações quando do exame de suas contas. Esta comissão também, por maioria simples e unânime, ou seja, por 3 votos contrários, não aceitou o convite, considerando que ele teve tempo suficiente para apresentar suas razões e não apresentou defesa no prazo regimental, disposto no artigo 89, inciso 5 da Lei Orgânica. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião às 2h45, determinando que fosse lavrada a presente ata, que, após lida e aprovação, foi assinada por todos os seus membros e Batiba, Espírito Santo, 26 de novembro de 2025. Essa é a ata da Comissão de Finanças, feito ontem, e assinada por todos os 3 membros. Ordem do dia. Todos os membros, todos os vereadores, estão com cópia do parecer do Tribunal de Contas, do parecer do Ministério Público de Contas e parecer da Comissão de Finanças desta Casa de Lei, da Câmara Municipal de Batiba. Pela ordem, presidente. Concedo. Quero que conste, presidente, em ata, que a decisão da Comissão de Finanças, que seja claro aí que foi 2-1 a votação em relação a aceitar ou rejeitar as contas. Esse vereador que vos fala votou contrário. Sim, o seu pedido foi aceito pela mesa diretora. Passo a palavra ao nobre secretário e presidente da Comissão de Finanças, de Orçamento, de Fiscalização e Controle de Tomada de Conta, para que faça a leitura do parecer dessa comissão quando há prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Batiba, exercício financeiro de 2021, do ex-prefeito Luciano Miranda Salgado, a ser apreciado na ordem do dia. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Assunto: prestação de conta anual do ordenador, exercício 2021, Prefeitura Municipal de Batiba, sobre a responsabilidade do ex-prefeito Luciano Salgado Miranda. Processo 6632-2022/5, 6633/2022/1. Parecer prévio 85/2023-2, Primeira Câmara,
Solicitante, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, protocolo 1256/2025. Relatório. Através do ofício número 049003/2023/6, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminhou ao então presidente dessa Casa de Leis, vereador Fernando Vieira de Souza, os documentos que instrui o procedimento administrativo sob o número 06632/2022, dígito 5, e 0083/2022, dígito 1, com cópia do parecer prévio, número 85/2023, dígito 2, à Primeira Câmara, do parecer do Ministério Público de Conta, número 03441/2023, dígito 6, da Instrução Técnica Conclusiva, número 2173/2023, dígito 6, e do Relatório Técnico 36/2023, dígito 9, prolatados quanto à prestação contas anual, exercício 2021 da Câmara Municipal de Ibatiba, do ex-prefeito Luciano Miranda Salgado. Essas contas foram apresentadas e lidas na 17ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2023, sendo disponibilizada cópia aos vereadores que assim desejarem, comprovada pela ata da sessão anexa e visualização na gravação da sessão vídeo, 44 minutos 20 segundos a 48 minutos 30 segundos. Ato contínuo. O então presidente dessa Casa de Leis, nos termos do artigo 89, parágrafo 4, da Lei Orgânica do Município, conjugado com o artigo 210 e seguintes do Regimento Interno, como de praxe, encaminhou comunicação responsável pelas contas. Então, prefeito Luciano Miranda Salgado, através do ofício número 357/2023, com data de 20/11/2023, a respeito do recebimento do parecer técnico do TC 85/23/6, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas do exercício de ano 2021, de sua responsabilidade, notificando para se manifestar no exercício do contraditório e da ampla defesa sobre os termos do presente parecer supracitado, no prazo de 30 dias, na forma do artigo 89, parágrafo 5º da Lei Orgânica. Na data de 20/11/2023, o então prefeito Luciano Miranda Salgado acusou o recebimento conforme consta de sua própria assinatura, ao termo no prazo de 30 dias, não foi remetido a esta Casa de Leis defesa pelo então prefeito Luciano Miranda Salgado ou por seu procurador, mantendo-se inerte. Transcorrido o lapso temporal de quase 24 meses, ou seja, quase 2 anos, essa prestação de conta permaneceu sem localização e sem qualquer movimentação processual neste período, sendo o último registro processual a notificação do então prefeito Luciano Miranda Salgado para apresentação de manifestação quanto ao parecer técnico, ao parecer prévio TC 85/2023, dígito 6. Consoante levantamento realizado, constatou-se que não houve registro de tramitação do processo no sistema interno desde a notificação em 20/11/2023. Localização física dos autos foi conhecida somente no presente momento, sendo necessário procedimento de busca. A ausência de processamento que comprometeu a regular análise das contas, acarretando ofensas aos princípios da eficiência, publicidade e continuidade administrativa, prescrição intercorrente ou dificuldade na responsabilização do gestor, atrasos na emissão do parecer ou julgamento obrigatório. Diante disso, opinou-se para a adoção imediata das seguintes providências administrativas: determinação para a tramitação do referido processo de prestação de conta anual do exercício 2021 do ex-prefeito Luciano Miranda Salgado no sistema de controle e certificação formal do período em que o processo permaneceu em movimento e retomada urgente da instrução processual com priorização do caso devido ao lapso temporal de 2 anos. Por fim, após os trâmites legais processuais, os autos foram imediatamente emitidos pela presidente dessa augusta Casa Leis à Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, que opinou para regular
tramitação, o feito de apresentação e leitura em plenário, na 18ª sessão ordinária, realizada na data de 25 de novembro de 2025, encaminhando a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle de Tomada de Contas para emissão de parecer e, via de consequência, expedição do projeto de decreto legislativo, aprovando ou não as referidas contas. Concluindo, foi importante registrar a linha histórica dos acontecimentos, observando os critérios estabelecidos na Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica do Município de Ibatiba e as normas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Este é o breve relatório. Fundamentação. A Lei Orgânica do Município de Ibatiba dispõe em seu artigo 31, o inciso 16, que compete, obrigado, vereadora, que compete preventivamente à Câmara Municipal julgar as contas do prefeito na forma da lei nos termos do artigo 88 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Ibatiba. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, suas entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo pelo sistema de controle interno de cada poder, e o controle externo será exercido pela Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete apreciar as contas do exercício financeiro apresentadas pelo prefeito. Os pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas sobre as contas prestadas anualmente pelo prefeito só deixarão de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, assim disposto no artigo 89, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal de Ibatiba. Tendo o presidente da Câmara recebido o processo com parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Conta ou do relator especial e o respectivo projeto de decreto legislativo, observa-se: a, assim disposto no artigo 210 e seguintes do regimento interno dessa augusta Casa de Leis, o presidente da Câmara convocará a sessão extraordinária para julgamento das contas, obedecendo-se os mesmos prazos e as normas estabelecidas pelo regimento com relação às convocações extraordinárias, sendo que na sessão de julgamento das contas serão lidas o parecer e o projeto de decreto legislativo proposto pela Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, assim descrito no artigo 30, o inciso 11 e artigo 49 do inciso 2, e parágrafo 1º, ambos da Lei Orgânica e também dos termos do artigo 107 e 202 do regimento interno dessa augusta Casa de Leis. Ao final, ainda prevê o regimento interno em seu artigo 211 a expedição do projeto de decreto legislativo aprovando ou não as referidas contas. Análise das contas. Em breve relato, no mérito dos fatos, o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, como órgão de assessoramento e conforme preceituam os dispositivos legais, realizou o procedimento de análise da prestação de conta anual do ordenador, exercício 2021, e, inicialmente, foi realizada a análise de consciência dos dados encaminhado pelo responsável e evidenciado no balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais por meio de sistema cidades. Ao analisar o relatório e o parecer conclusivo de controle interno, com fundamento nas realizações pertinentes e no regimento interno da Egrégia Corte de Contas, concluiu-se pelas razões de direito e de fato descritos adiante. Restou, conforme análise dos autos, a partir do relatório técnico contábil do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, processo 6632/2025, dígito 5, e 6633/2022, dígito 1, sob o número 36/2023, dígito 9, que o ex-prefeito Luciano Miranda Salgado, em sua análise conclusiva, destacou: a prestação de conta anual, hora analisada, trata-se da atuação do prefeito municipal responsável pelo governo do exercício 2021, como chefe do Poder Executivo no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do município. Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise consignada nesse relatório técnico teve por base as informações apresentadas nas peças
e demonstrativo contábeis encaminhados pelo responsável nos termos da introdução normativa TC 68/2020. Um 1.3. Emitir parecer prévio recomendado ao Legislativo Municipal aprovação com ressalva das contas da Prefeitura Municipal de Ibatiba no exercício 2021, sob a responsabilidade do senhor Luciano Miranda Salgado, na forma prevista no artigo 80, inciso 2, da Lei Complementar 621/2012. Dar ciente ao atual chefe do Poder Executivo que, por força do artigo 119, parágrafo único do ADCT da Constituição Federal, o município deverá complementar a diferença a menor entre o valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino e o valor mínimo exigível constitucionalmente até o exercício financeiro 2023. Diferença essa no montante de R$ 584.898,11. 1.5. Da ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência registrada neste tópico 3.3.1, conforme forma de alerta para a necessidade de se estabelecer, mediante decreto municipal, programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. 1.6. Da ciência ao atual chefe do Poder Executivo das ocorrências registradas neste tópico. 3.5.4. Renúncia de receitas, como forma de alerta para a necessidade do município aperfeiçoar o planejamento das peças orçamentárias, visando atender aos princípios da gestão fiscal responsável, transparência, planejamento e manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro. 1.7. Da ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência registrada nesse tópico, com forma de alerta para a necessidade de proceder à correta classificação contábil das contas bancárias relativas a aplicações financeiras do município, plano de conta aplicado no setor público, PCASP e NTCE 68/2025, item 3.4.1 do RT 288/23, dígito 3. TC 633/2022, dígito 1, apenso. Da ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência registrada nesse tópico como forma de alerta para a necessidade de proceder ao registro contábil da aprovação de perda de toda a dívida ativa IN TCE 36/2026 e normas brasileiras de contabilidade. Item 3.10.1 do RT 288/2023, dígito 3. TC 6.63/2021, dígito 1. Apenso. Da ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência registrada neste tópico, com forma de alerta para a necessidade de proceder ao registro contábil de depreciação, observando o regimento de competência, TCE 36/2016 e normas brasileiras de contabilidade, 3.10.2 do RT 288/2023/3. TC 6.633/2022, 1, apenso. Da ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência registrada neste tópico, com forma de alerta para a necessidade de proceder ao reconhecimento da despesa relativa ao benefício a empregados nas contas contábeis específicas no Regimento Geral da Previdência, conforme PCASP e NTCE 68/2020, item 3.10.3 do RT 288/2023, dígito 3, TC 6.633/2022, dígito 1, apenso. 1.11. Da ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência identificada neste tópico sobre reconhecimento patrimonial dos precatórios, com forma de alerta para a necessidade do município adotar as medidas necessárias para a afetiva conciliação do registro patrimonial de precatórios pendentes de pagamento, a fim de representar com fidedignidade a situação patrimonial do município, em conformidade com a NBC TSP-EC, item 3.10, subseção 4.2.5.1 do RT 36/23, dígito 9. Nota-se,
Contudo que, diante das irregularidades, os conselheiros decidiram aprovar com ressalvas, mas no caso vertente, denota-se da instrução técnica conclusiva 2173/2023-6, que a unidade técnica acolheu as razões de justificativa apresentadas pelos ordenadores de despesa, opinando pelo afastamento das infrações indicadas no item 3231,331 e 4241 do RT 36/2023, dígito 9, o que encontra ressonância nas provas constantes nos autos e no direito aplicável. No outro giro, o N Contas, Núcleo de Controle Externo de Contabilidade, manteve, com caráter de mera improbidade formal, a irregularidades descritas no item 3.9.2, ausência de cobrança administrativa e ou judicial da dívida ativa. O G, Prefeitura do RT 288/2022, item 3. Dígito 3, item 7.2 do R3 36/2023, dígito 9. Ademais, foram mantidas as irregularidades descritas nos itens 4, 2, 5, 1. Distorção no passivo decorrente do não reconhecimento de precatório existente no final do exercício. No montante de 2.000.003. É isso mesmo, presidente? R$2.003.701,07 do RT 36/2023, dígito 9, número 3, 4 e 2. Divergência entre o saldo contábil do demonstrativo contábil e o valor do inventário de bens e imóveis do RT 288/2022, item 3. O item 2, 7.2 do RT 36/2023, dígito 9 e número 391. Divergência entre os saldos contábeis da dívida ativa do balanço patrimonial e o demonstrativo da dívida ativa do RT 288/2022, item 3. Item 7.2 da RT 36/2023, dígito 9, considerando-as, contudo, insuficientes para modificar a conclusão sobre as demonstrações contábeis consolidadas, em que pese a regularidade elencada no item 392 do RT 288/2023, dígito 3, ter sido considerada no campo da ressalva, o Tribunal de Contas destacou que se trata de grave violação às normas expressas nos artigos 11 e 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos artigos 53 e 56 da Lei número 4.320/1964 e do artigo 30 do inciso 3 da Constituição Federal, conforme se observa as folhas 28 do RT 288/2022, dígito 3, e egrégia Corte de Contas disse que a dívida ativa do município não está sendo objeto de cobrança administrativa ou judicial. Ademais, a própria justificativa apresenta pelo gestor responsável salienta que verdadeiramente a arrecadação de dívida ativa de 2021 no valor de R$ 217.190,98 passou pouco relevância se comparando com o montante do saldo da dívida ativo do exercício de 2021 de R$ 4.379.703,76, o qual representa 4,96% do saldo da dívida ativa. Conforme afirma o artigo 11 da Lei da Responsabilidade Fiscal, há um dever legal do ente instituir e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência. O artigo 11. Constitui-se requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal e instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional
do ente da federação. Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput no que se refere os impostos. Dá ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência registrada neste tópico, como forma de alerta para a necessidade de proceder ao reconhecimento das despesas relativas a benefício a empregado nas contas contábeis, específica no regime geral da Previdência, conforme PCA-SP e NTCR 68/2020, item 310 e 3, do RT 288/2022, dígito 3, TC 6.633/2022, dígito 1, apenso. Dá ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência identificada neste tópico sobre reconhecimento patrimonial dos precatórios, conforme de alerta para a necessidade do município adotar as medidas necessárias para a efetiva conciliação do registro patrimonial de precatório pendente de pagamento, a fim de representar com fidedignidade a situação patrimonial do município, em conformidade com a NBC, TSP e EC, item 3.10, subseção 4, 2, 5 e 1, do RT 36/2023, dígito 9. Nota-se, contudo, que, mesmo diante das irregularidades, os conselheiros decidiram aprovar com ressalvas, mas, no caso revertente, nota-se a instrução técnica conclusiva 2173/23, dígito 6, que a unidade técnica acolheu as razões de justificativa apresentada pelos ordenadores de despesa, opinando pelo afastamento das infrações indicadas nos itens 3231, 331, 4241, RT 36/2023, dígito 9, o que encontra ressonância nas provas constantes dos autos no direito aplicável. No outro giro, núcleo de contas externo de contabilidade manteve, com caráter de mera improbidade formal, a irregularidade descrita no item 392, ausência de cobrança administrativa e ou judicial da dívida ativa. Prefeitura do RT, número 288/22, item dígito 3, item 72 do RT 36/2023, dígito 9. Ademais, foram mantidas as irregularidades descritas nos itens 4, 2, 5, 1. Distorção no passivo decorrente do não reconhecimento de precatório existente no final do exercício. No montante de R$ 2.003.701,77. RT 36.223/9. Números 3, 4 e 2. Divergência entre o saldo contábil do demonstrativo contábil e o valor do inventário de bens imóveis 288/2022, 3, item 72, 36/23, dígito 9 e 391. Divergência entre o saldo contábil da dívida ativa do balanço patrimonial e do demonstrativo da dívida ativa do 288/2022, dígito 3, item 72, 36/23, dígito 9, considerando-as, contudo, insuficiente para modificar a conclusão sobre a demonstração contábeis consolidadas, em que pese a regularidade elencada no item 392, 288/2022, dígito 3, ter sido considerado no campo de ressalva, o Tribunal de Contas destacou que se trata de grave violação às normas expressas nos artigos 11 e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 53 e 56 da Lei número 4.320/1904 e do artigo 30, inciso 3 da Constituição Federal, conforme se observa as folhas 28, 288/2022, dígito 3. A Igreja Corte de Contas disse que a dívida ativa do município não está sendo objeto de cobrança administrativa ou judicial. As demais, a própria justificativa apresenta pelo gestor responsável salienta que, verdadeiramente, a arrecadação da dívida ativa de 2021, no valor de R$ 217.190,98, possui pouca relevância se comparando com o montante de saldo da dívida ativa do exercício 2021 de
R$4.379.703,76, o qual representa 4,96% do saldo da dívida ativa. Conforme afirma no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de um dever legal do ente instituir e efetivamente arrecadar todos os tributos da sua competência. O artigo 11 constitui requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal institucional, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Parágrafo único. É vedada a realização da transferência voluntária para o ente que não observa o disposto do caput que se refere aos impostos. Destaque-se que o Tribunal de Contas descreveu que cobrar tributo não é uma faculdade do gestor, mas um dever, um imperativo legal que deve ser observado sob pena de duas penalidades. Uma institucional, porque o município fica vedado de receber transferências voluntárias, no termo do parágrafo único acima mencionado. E outra pessoal, por ser ato de improbidade administrativa, agir ilicitamente na arrecadação dos tributos, nos termos do artigo 10, inciso 10, da Lei Federal número 8.429, de 1992. A par desse dever, o artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal impõe que o gestor possa promover a cobrança administrativa judicial dos tributos em atraso em dívida ativa, como também a propositura de execução fiscal vigorado que tenha o condão de efetivar a arrecadação municipal, se não vejamos. O artigo 13, no prazo previsto no artigo 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas que combatem a evasão e a sonegação, da quantidade de valores e ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa, bem como da evolução de montante de créditos tributários passivos de cobrança administrativa. Destaque-se ainda que a execução fiscal não é o único instrumento conferido à Fazenda Pública para cobrar seus critérios. Se fosse restrito somente a esse meio, seria extremamente difícil dar cumprimento ao artigo 11 da Lei Complementar número 101/2000, que determina a instituição, previsão efetiva e arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação, como requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal. Nesse caso, cita-se a possibilidade do protesto extrajudicial de certidões de dívida ativa que prestigia a eleição de vias alternativas para a cobrança dos créditos da Fazenda Pública, mostrando-se método celebre e eficaz para o segmento destes. No caso em análise, restou confirmada a omissão em adotar as medidas efetivas necessárias à cobrança da dívida ativa no município. Devendo-se salientar que constitui os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal institucional prevista e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação, o artigo 11. Observou-se ainda que as infrações descritas nos itens 4251, 36/2023, dígito 9, 3.342 e 391, 288/2022, dígito 3, não são meras irregularidades formais suficientes para modificar a conclusão sobre as demonstrações contábeis consolidadas, cuidando-se de grave violação aos artigos 94, 95, 96 e 101 da Lei Federal número 4.320, 1964. Tais normas visam prevenir desfalque ou desvio de bens públicos, sendo indispensável sua observância para a demonstração da fiel situação patrimonial do ente público. Divergências dessa natureza substanciam grave infração à norma legal ou regulamentada na natureza contábil, financeira, orçamentária, personal, patrimonial, uma vez que prejudicam a correta compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial do ente órgão. Constatou-se que a adoção das medidas do senador após a provocação do órgão de controle externo não exime o responsável das infrações cometidas no exercício em análise, merecendo transcrição dos lúcidos e irreparáveis argumentos adotados pelo egrégio Tribunal de Contas da União no acordão 10.388/2011, Primeira Câmara, relator Augusto Nardes. De fato,
deve o gestor público, por meio de eficiência, planejamento administrativo, organização e treinamento dos recursos humanos disponíveis, otimizar a utilização dos recursos públicos, de forma a garantir a boa e regular aplicação das verbas geridas, de forma rigorosamente consentânea, com as normas pertinentes e com a jurisprudência dessa Corte de Contas. Nos termos do lúcido pronunciamento do nobre ministro Walton Alencar Rodrigues, do voto condutor do Acordão 3.499/2010, Primeira Câmara, a sociedade espera que o gestor público, de imediato discernimento, haja prontamente utilizando-se do que dispõe a lei para superar obstáculos. Todavia, no caso concreto, não se verifica, no caso do exercício 2006, a pronta atuação da responsável no sentido de dar fiel cumprimento às leis. Nesse sentido, cumpre aplicar o caso da pertinente entendimento jurisprudencial dessa Corte, no sentido de que a multiplicidade de folhas e irregularidades avaliadas em conjunto e a repetição de algumas delas já apontadas em exercícios anteriores foram fundamental o suficiente para a irregularidade das contas e aplicação de multa aos responsáveis. Acordão 3.137/2006, Segunda Câmara. Bem assim que a multiplicidade de falhas e irregularidades enseja julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis, ainda que se reconheça a possibilidade de reconhecer semelhantes relevadas, de analisar de forma isoladas. Acordão 447/2010, 1.590/2010 e 1.741/2010 e 7.331/2010, todos da Primeira Câmara. Ademais, as medidas saneadoras, porventura adotadas posterior pelo ex-gestor, não lhe exime da responsabilidade pelo ilícito cometido no exercício 2006, ou seja, de acordo com a sistemática de anualidade das contas adotada no âmbito deste tribunal, artigo 7º da Lei 8.443 de 1992. A gestão é una e deve ser examinada a partir dos atos praticados no curso do exercício a qual ela se refere, ou seja, à luz dos princípios da anualidade das contas, analisados em cada exercício financeiro. Os fatos nestes tiveram repercussão. Por essa razão, os motivos determinantes da proposta da regularidade das contas dos responsáveis baseiam-se apenas nos atos praticados no curso do exercício de 2006, de que tratam essas contas anuais. Assim, frisa-se, conforme a orientação predominante no julgamento do Tribunal de Contas da União, a adotação de medidas corretivas e o ulterior cumprimento das normas, exercício posterior, por provocação dos órgãos de controle, embora milite em favor dos responsáveis relativos à gestão do exercício em que as providências tenham sido efetivamente adotadas, não tem o cordão de tornar lícitas as condutas destoantes do ordenamento jurídico, 447/2010 e 1.305/2010, ambos da Primeira Câmara, 3.137/2006, Segunda Câmara. Ressalta-se ainda as considerações expedidas no voto condutor do acordão 1.741/2010 da Primeira Câmara, da lavra de insigne ministro José Múcio, perfeitamente oportuno, no caso, em um comento, no sentido de que, caso o tribunal releve ano a ano as falhas, limitando a fazer determinações e pugnando por julgar gestões irregular, com ressalva, corre-se o risco de perpetuar a conduta temporária do gestor, movida pelo sentimento de impunidade. Lá do outro, o julgamento das contas não se faz em razão de cada infração individualmente praticada, mas pelo resultado do conjunto. Portanto, a manutenção das sobretidas irregularidades, avaliada em conjunto, já ostenta gravidade suficiente para macular as contas, na medida em que demonstra o descontrole e negligência do exercício das funções da gestão da coisa pública, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União. A multiplicidade das falhas e irregularidades avaliadas em conjunto e a repetição de algumas delas já
apontados em exercícios anteriores são fundamentos suficientes para a regularidade das contas e aplicação da multa ao responsável. Ressalta que o artigo 42 da Lei Complementar 101/00 imputa expressamente a responsabilidade pessoalmente ao titular do poder, isto é, ao ordenador da despesa, que, no caso, era o ex-prefeito Luciano Miranda Salgado. A obrigação de se abster da regularidade que deveriam ser cumpridas é ex-lege e era previamente existente quando o agente passou a ocupar cargo público em questão. A propósito, os doutrinadores e os tribunais têm possibilidade de aplicação da teoria da cegueira deliberada aos processos de improbidade administrativa, notadamente considerando que estes não possuem caráter estritamente civil, perpassando pela seara penal. A teoria da cegueira deliberada tem cabimento quando o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude, marcando situações nas quais o agente simula não visualizar a ilicitude da circunstância, como o avestruz que enterra sua cabeça no solo para não tomar conhecimento da natureza dos acontecimentos, razão pela qual a doutrina americana o denomina. Deste modo, a suposta insuficiência proporcional acerta da ilicitude e gravidade de uma situação não pode conduzir à inocência do agente, haja vista a presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo 2000-089, dígito 888 PI 222/00763-72, dígito 8. Relator, ministro Humberto Martins, data de publicação 2/5/2022. Em suma, comprova-se que a presente prestação de contas está maculada pela prática de graves infrações às normas constitucionais e legais, o que enseja a rejeição das contas por amoldarem-se à conduta a norma no artigo 211 do regimento interno dessa Casa de Leis. Portanto, demonstrada a responsabilidade do agente, ora, prefeito municipal na época dos fatos, Luciano Miranda Salgado, a presente prestação de conta deve ser rejeitada em sua totalidade, nos termos apontados pelo ilustre procurador de contas, o Dr. Luciano Vieira. Deste modo, após minuciosa análise de todo o acervo probatório, essa Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle de Tomada de Conta, entende pela rejeição da prestação de conta anual do ordenador de exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Ibatiba sob a responsabilidade do ex-prefeito Luciano Miranda Salgado, razão pela qual, respeitadas eventuais opiniões dissonantes, este é o parecer e o caminhamento à Secretaria Legislativa para a expedição do projeto de decreto legislativo que submetemos à apreciação dos demais membros dessa egrégia Casa de Leis. Conclusão. Por isso, essa comissão decide de forma contrária ao parecer prévio TC 85/2023, dígito 2, Primeira Câmara, para de forma fundamentada nos termos do parecer do Ministério Público de Contas, rejeitar as contas do Executivo Municipal de Ibatiba sob a responsabilidade de Luciano Miranda Salgado, referente ao exercício 2021, de forma do artigo 211 do Regimento Interno. Requer que seja elaborado projeto de decreto legislativo de rejeição das referidas contas do exercício financeiro 2021, nos termos do artigo 211 do Regimento Interno. Salvo o melhor juízo, é o nosso parecer. Ibatiba, 26 de novembro de 2025. Presidente, Lucimar Vieira do Carmo. Secretário, Joci Miranda Sangi. Relator, Wesley Andrade Costa. Passamos agora para essa matéria que será apreciada na ordem do dia. Comunico aos vereadores que somente deverão ser tratados nas discussões sobre essa matéria específica, não sendo permitido discutir outra matéria diversa do presente projeto de decreto legislativo.
Antes de iniciarmos a discussão do projeto de decreto legislativo número 003/2005, quero informar aos nobres colegas vereadores que, de acordo com o artigo 235 do Regimento Interno, durante a discussão, quando houver orador na tribuna, o vereador que pretende usar da palavra só poderá fazê-lo para apartear, levantar questões de ordem ou solicitar prorrogação do tempo da sessão, desde que o orador o consinta e o orador que permite a interrupção do seu discurso para a parte terá o seu tempo diminuído pelo tempo equivalente e duração da interrupção. Informa ainda que, de acordo com o artigo 238, inciso 2 do Regimento Interno, salvo a disposição especial, em contrário, o vereador terá prazo para o uso da palavra de 3 minutos para falar sobre a redação final. De acordo com o artigo 50, inciso 5º, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a votação desta matéria será efetuada com a presença da maioria dos membros da Câmara Municipal, onde o voto será secreto nas deliberações relativas à prestação de contas do município. Ainda, de acordo com o artigo 89, inciso 1º do Regimento Interno, o parecer prévio emitido pelo Tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, deixar prevalecer por decisões de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A matéria do Decreto Legislativo 003/2025 está em discussão. Em discussão. Ninguém a discutir. Farei a chamada nominal de cada vereador pela ordem alfabética para a votação do projeto de decreto legislativo número 003/2025. Pela ordem, presidente. Concedo. Só uma dúvida. O parecer do Tribunal de Contas ela é pela aprovação com ressalva, correto, doutor? Como será feita a votação ali? Só porque é em papel e a gente já vai ler aí, né? Então, tá bom. Hã? Obrigado. Só por causa de interpretação, presidente. Obrigado. A votação do projeto de decreto-lei número 003/2005. A cédula estará disponível para votação e colocada após o voto na urna aqui à frente. Quem for favorável ao projeto do decreto legislativo número 003/2005, que rejeita a prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba, exercício 2021, do ex-prefeito Luciano Miranda Salgado, marque o X no sim. E quem for contrário, marque o X no não. Então, para rejeitar a conta do ex-prefeito Luciano Pingo, vai marcar sim. Quem for favorável às contas do ex-prefeito Luciano Pingo, não. Marque o X no não. Entendidos? Todo mundo entendido? Repete, por favor, só para me compreender bem direitinho. Nós estamos votando o decreto que rejeita as contas. Isso. De acordo com o parecer da comissão, certo? Quem for a favor do decreto que rejeita as contas, sim. Quem for contrário, não. Certo? Então, ok? Quero que 2 vereadores possam acompanhar, que olhe a urna, que confere as cédulas de votação. Eu gostaria que o vereador Sidmar e o vereador Jadson pudessem fazer essa averiguação, por favor. Que mostre na Câmara.
Vereador Jades, por favor, conta, todos estão assinados por mim, são 11 cédulas. A cédula está escrita, isto que está escrito na cédula. Quem for favorável ao projeto de decreto legislativo número 003/2025, que rejeita a prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba, exercício 2021, do ex-prefeito Luciano Miranda Salgado, marque o X no sim. E quem for contrário, marque o X no não. Voto sim e voto não. Obrigado. Obrigado, vereador Sidmar. Obrigado, vereador Jadson. Comigo. De acordo com o artigo 50 do inciso 5º, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, a votação desta matéria será efetuada com a presença de maioria dos membros da Câmara Municipal, onde o voto será secreto nas deliberações relativas da presença de conta do município. Então, eu vou convocar por ordem alfabética. Primeiro vereador a votar, por favor, pega a cédula. Vereador, você vai pegar a cédula e vai voltar para a sua posição e faça seu voto, que o voto é secreto, certo? Então, o primeiro voto será do vereador Fernando Vieira de Souza. Pode, desde que esteja só. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira. Vereador Jadson Alves de Freitas Moreno. Vereador Jorci Miranda Sangi. Vereador Lucimar Vieira do Carmo.
Vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Vereadora Marli Tiengo do Carmo Faria. Vereadora Robevânia Aparecida da Silva Faé. Vereador Sidmar Souza da Silva. Vereador Victor William da Silveira. Vereador Wesley Andrade da Costa. Todos os 11 vereadores já votaram. Eu peço que a vereadora Marli e o vereador Lucimar conduzam a urna até a frente e faça a conferência dos votos, por favor.
Apurada a votação, temos 8 votos para sim ao projeto de decreto legislativo número 003/2005 e 3 votos não ao projeto de decreto legislativo número 003/2025. Sendo assim, confirmo o quórum de 2/3 dos membros da Câmara Municipal e declaro o projeto de decreto legislativo número 003/2025 aprovado em todos os seus termos para declarar a rejeição da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba, exercício 2021, do ex-prefeito Luciano Miranda Salgado. Passamos ao grande expediente. Alguém vai usar a palavra? Não tendo ninguém que vai fazer uso, encerramos. Encerramento da sessão. Encerramento da sessão. Ficam convocados desde já os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2025.